Olá, estudantes do 9º ano do ensino fundamental. Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia aqui no Centro de Mídias. Eu sou a professora Luíse Coutinho e estarei junto com vocês, estudantes e professores, nas interações via chat desta aula que será sobre a dispersão da população humana pelo planeta. E quem vai dar essa aula para a gente é o professor Antônio Russo. Tudo bem, Pro? Tudo bem, professora Luíse? Olá a todos os alunos do 9º ano do ensino fundamental dos anos finais. Um abraço também para os professores que irão acompanhar essa aula e a todos que também irão acompanhar essa aula do 9º ano, falando sobre essa questão aí da dispersão da população humana. É uma aula de uma habilidade de retomada do 8º ano que a professora Luíse vai falar agora para vocês. Exatamente, vai aparecer aí na tela para vocês a habilidade e os objetos do conhecimento dessa aula. Hoje a nossa aula vai trabalhar com a habilidade 08GE01, que é identificar e descrever as rotas de dispersão da população humana pelo planeta e os principais fluxos migratórios, e analisar os fatores históricos, políticos, econômicos, culturais e condicionantes físico-naturais associados à distribuição da população humana pelos continentes em diferentes períodos. A unidade temática é o sujeito e o seu lugar no mundo, e o objeto do conhecimento é distribuição da população mundial e deslocamentos populacionais. Para a gente começar os nossos trabalhos de hoje, a gente vai assistir a um vídeo do IBGE Explica o que é concentração urbana. Vamos lá? Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica. Hoje falaremos sobre arranjos populacionais. Se você já passou dos 30 ou dos 40, provavelmente já se pegou algumas vezes dizendo: no meu tempo as coisas não eram assim. Bom, podemos estar nos referindo à educação dos mais jovens, ao estilo de se vestir das pessoas, como também a um processo constitutivo e transformador da organização espacial do planeta, também conhecido como urbanização. Historicamente, a noção de cidade tem sido atribuída à concentração de pessoas e à existência de um ambiente de trocas, de ligações, de transferências materiais e imateriais. Portanto, um ambiente que envolve fluxos, circulação e escalas variadas. No passado, a urbanização foi fundamentalmente um fenômeno associado ao aumento de população nas cidades e explicado pelo êxodo rural. Fato é que hoje mais da metade da população mundial reside em ambientes urbanos. Portanto, o mundo é majoritariamente urbano. No Brasil, esse índice supera os 80%. Se pensarmos que em 1960 apenas 45% dos brasileiros moravam em áreas urbanas, podemos ter uma noção da diferença dos cenários. Assim, ao IBGE, como órgão oficial de produção e análise de informações geográficas, é imprescindível a realização de uma leitura dessa realidade geográfica em constante transformação. É nesse contexto que surge o termo arranjo populacional. Um arranjo populacional é o agrupamento de 2 ou mais municípios entre os quais há uma forte integração populacional. Há 3 critérios para verificar se a integração é forte ou não. Utilizaremos como exemplo uma cidade A e uma cidade B. Basicamente, existe entre a população total que estuda e ou trabalha de A uma alta porcentagem se deslocando para trabalhar e ou estudar em B, e vice-versa. Após realizarem suas tarefas, essas pessoas retornam em suas cidades de origem, o que chamamos de movimento pendular. A esse critério de integração, damos o nome de forte intensidade relativa. No caso de cidades muito populosas, como Guarulhos e São Paulo, o método anterior pode levar a índices baixos. Basta pensar que 1% de uma cidade de 1.000 habitantes equivale a 10 pessoas, mais 1% de uma cidade de 1 milhão equivale a 10 mil. Ou seja, embora a porcentagem seja baixa, há um grande volume de pessoas se movimentando. Portanto, estabeleceu-se que há uma forte integração quando o volume total de pessoas se deslocando para trabalhar e ou estudar entre 2 municípios é maior do que 10 mil. O nome técnico dado é forte intensidade absoluta. Um terceiro critério de forte integração é o da contiguidade das manchas urbanizadas. Quando olhamos fotos como essas, não temos a impressão de que as cidades são manchas? Então, quando a distância entre as bordas das manchas urbanizadas principais de 2 municípios é de até 3 quilômetros, temos um arranjo. Excetuando-se os arranjos originados por municípios que se desmembraram e geraram deste modo 2 municípios já integrados, os arranjos surgem naturalmente.
Em geral, as interações ocorrem pela oferta desigual de moradia e trabalho entre os centros. Nessa equação, existem importantes fatores a serem considerados, como a facilidade de acesso, que inclui tanto a proximidade quanto a qualidade das rodovias, pontes e etc. O conceito é simples e fica mais fácil de entender quando pensamos numa situação hipotética. Vamos imaginar que a cidade A é uma cidade média cercada pelas cidades menores B, C e D. Um certo dia, diversas empresas começam a se instalar no centro de A. Os salários são atrativos e a demanda por trabalhadores é grande. A cidade começa a crescer, diversas pessoas se mudam para a cidade A em busca desses cargos. Universidades surgem para suprir a necessidade técnica das empresas. Abrem-se diversos restaurantes, consultórios médicos e supermercados para atender a essa crescente população. As cidades B, C e D não oferecem condições de trabalho ou educação equivalentes a A. Assim, diversas pessoas ou se mudam para A ou fazem os tais movimentos pendulares de que falamos anteriormente. A cidade A cresce tanto que suas bordas se encontram com as bordas de B, C e D. O preço do imóvel em A cresce muito e o caos típico da cidade grande faz com que diversas pessoas optem por alternativas mais baratas e calmas. As pessoas então saem de A e começam a morar em B, C e D, indo para A em movimentos pendulares. Em B, C e D, começam a surgir padarias, consultórios médicos, supermercados e até mesmo universidades para atender a essa nova população. Já deu para se ter uma ideia, não é? O que inicialmente eram 4 cidades distintas e de certa forma autônomas, se transformou em um arranjo populacional. O processo é contínuo e a esses arranjos podem juntar-se outros municípios, assim como outros arranjos. Importante ressaltar que esse é apenas um dos caminhos possíveis para o crescimento. Nos dias atuais, outras atividades além da industrialização, tais como serviços de logística, contribuem para o aumento do número de habitantes das cidades. Foram identificados no país 294 arranjos populacionais formados por mais de 900 municípios em 2010, que somam aproximadamente 107 milhões de pessoas, ou cerca de 56% da população residente no Brasil naquele ano. Hoje, vemos uma diminuição no ritmo de crescimento das maiores concentrações urbanas e incremento mais significativo para os centros de tamanho médio. De forma geral, muitas pessoas estão deixando as capitais dos estados para morarem em cidades do interior. Assim, quase todas as grandes aglomerações diminuíram o ritmo de crescimento entre as décadas de 1970 e 2010. Quer saber mais sobre o assunto? No portal do IBGE você pode encontrar muito mais informações, inclusive com uma publicação dedicada ao tema. Por hoje é só. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe. Não deixe também de assinar nosso canal e nos ajudar a disseminar informação pelo país. Até a próxima! Bom, legal, interessante o vídeo, né? Porque ele mostra os arranjos populacionais, né? Mas aí vocês podem estar indagando, né? Pô, a aula fala sobre dispersão. E aí o professor vai lá e coloca um vídeo sobre concentração. É a relação do ser humano na nossa sociedade, né? Através do tempo e do espaço. Então, nos primórdios das sociedades, né? Antes das sociedades, na verdade, nos primórdios dos seres humanos, houve a dispersão, né, professora? Exatamente. Até o professor trouxe um mapa para nós, né? As populações, inclusive diversos hominídeos, né, de outras espécies aí humanas, se concentraram no continente africano por milênios. Né? E aí, a partir ali entre 150 mil e 100 mil anos atrás, é que eles começaram, por necessidade de sobrevivência, a se deslocar para outras regiões, indo ali pelo sul da Ásia, e foram se espalhando, povoando, né, o planeta Terra. Mas vocês vão perceber pelo mapa que esse povoamento não foi do dia para a noite, foi um processo onde esses povos se deslocavam, se estabeleciam durante o tempo, depois iam para outros. Então, é uma relação de deslocamento e concentração ao mesmo tempo. Exatamente. Então, por isso que tem essa relação. Então, o mapa que a professora Luísa comentou é esse, né, que a gente já até viu, né, em outras aulas, a questão aí da migração humana nos primórdios, né? Então, vendo aí no continente africano, né, do lado aqui esquerdo, entre 150 mil a 100 mil anos, né, a movimentação dos seres humanos aí para os outros continentes,
dependendo dos períodos, né? Chegando aí ao continente americano pelo Estreito de Bering, né? Que liga aí a Ásia com a América, tendo aproximadamente aí 12 mil anos, talvez. Então, essa relação que nós estamos vendo no mapa é o que a professora Luiz falou, é a questão da necessidade de sobrevivência. Hoje é diferente. Quando há a concentração urbana, há uma relação bem próxima. As pessoas acabam se concentrando em locais de melhor, fácil acesso, né, principalmente em pontos que a gente fala na geografia, que são áreas que o ser humano se adapta melhor, principalmente através do clima, do relevo, e boa parte dessas áreas são áreas litorâneas. Então a gente dá o exemplo do Brasil. 3/4 da população brasileira vive em áreas litorâneas, por vários aspectos. Aspectos históricos, com a colonização, aspectos econômicos, aspectos sociais, mas é uma questão, como se a gente vê nos primórdios, de sobrevivência. Então, nós vamos ficar aonde? Em locais que nós se adaptamos bem e temos uma qualidade de vida, né, que nós almejamos. Por isso essa questão, né, de relacionar o que foi a dispersão, que a gente vai ver aí no decorrer, né, o crescimento da população e essa concentração urbana que nós temos aí, né, nesses séculos 19, 20 e 21, com a concentração populacional, tá certo? Vamos lá para o próximo mapa. A gente vai ver o crescimento da população mundial. Então a gente vê lá, em 1802, 1 bilhão era a população mundial. Passados aí 126 anos, ela vai para 2 bilhões a população. E aí olha interessante, né? O aumento da população num tempo menor. 33 anos, 3 bilhões. E 4 bilhões levou aí 13 anos, né, para se aumentar a população de 1 bilhão, né? Ou seja, de 3 para 4 bilhões. De 4 para 5 bilhões, 12 anos. E aí a gente vai vendo aí sucessivamente, né, até essa relação. Então, no primeiro bilhão, mais de um século. Né? E depois nos outros bilhões aí, né, 2 décadas, 3 décadas. Então, logicamente, o aumento da população tem a ver muito com o modo de vida da sociedade. Né? Então, a gente tem uma relação de aumento de população pelo período histórico do que aconteceu, né? E principalmente também por esse tempo. Né? Então, logicamente que as condições sanitárias da população, o seu modo de vida, faz com que a população aumente num curto espaço de tempo. Qual que é a tendência hoje? É de se diminuir essa velocidade, como a gente viu, né, no final lá da tabela. Vamos colocar lá de novo a tabelinha só para ver. Veja lá que de 9 para 10 foram 20 anos, né, e depois vai para 26, de 10 para 11 bilhões. Ou seja, houve um aumento, logicamente um aumento bem sensível, né, de 20 para 26 anos, né, do aumento de bilhão, do bilhão de 10 para 11, e uma projeção que provavelmente vai levar mais tempo ainda, que é a projeção aí que aparece aí em 2096. Tá certo? Então, por questões, lógico, de características das sociedades. Né? E aí tem as diferenças, né, das sociedades que é denominadas desenvolvidas com as sociedades menos desenvolvidas aí que a gente vai ver nos gráficos posteriores. Vamos lá para a próxima tela, a gente vai observar aí, ó. Então nós temos aí população por região mostrando sua porcentagem na população mundial entre 1750 a 2005. A linha vermelha mostra o continente asiático. Então, em média, a população asiática, né, em relação ao mundo, gira em torno de 60%. Né? Houve uma queda aí de 1800 até 1960 e houve de novo aí um crescimento e a tendência é o quê? Que ela se estabilize por um certo período e depois volte a cair sensivelmente. Já a linha verde mostra a Europa. Então ela está, né, em declínio, como a gente vê aí, né, observando aí, chegando aí no patamar em torno aí de 12% da população mundial. O que está em azul, né, nós estamos vendo aí, é o continente da África, né, que é aí um dos continentes que tem ainda um crescimento vegetativo, em média, acima de 3%. Então, ainda ele está em nível de crescimento, tanto é que a gente vê aí ainda sensivelmente crescendo. O que está em roxo é a América Central e a América do Sul, né, que tem um leve declínio aí em 2005, mas é leve ainda. E o azul claro, que é a América do Norte, aí, envolvendo Estados Unidos, México, Canadá,
que também tem um leve declínio aí em 2005, e, por último, a Oceania, né, que lá o nível sempre foi embaixo em relação à quantidade total da população, né, lembrando que o maior contingente populacional está na Austrália, na Oceania, mas que tem um patamar que gira em torno aí de mais ou menos 2 a 3%, aí, como mostra na imagem, né, na população da Oceania, que é uma população baixa, né, por ter, né, menos países em relação, e boa parte, né, são ilhas, né, então menos população em relação à Europa e os outros continentes, tá certo? Então a gente percebeu o quê? Que o continente asiático tem mais de 60% da população mundial concentrada nesse continente. E, logicamente, tem fatores aí que acabam sendo fatores negativos nessa concentração urbana, né? Porque, logicamente, a população tende a ir para as regiões urbanas, né? Com melhores até qualidade de vida para eles, né? Isso já está acontecendo na China. A gente lembra que anos atrás, décadas, né, na realidade, a China era mais rural do que urbana. Hoje já é um equilíbrio. Tem que lembrar que hoje a população mundial está em torno aí de 54% de população urbana, uma coisa que quando você falava em 1990 era o inverso. A maior parte da população era rural, até por causa dos países asiáticos, principalmente a Índia e a China, que têm os dois maiores contingentes populacional total, né, se juntar os dois países, gira em torno aí de 2 bilhões e 600 milhões de pessoas, né, sendo aí que nós estamos falando de uma população praticamente de 1/3 da população mundial, falando somente de 2 países, tá certo? Vamos lá para a próxima tela. Nós temos aí comparação de crescimento da população em países mais e menos desenvolvidos. O que está em vermelho são os países menos desenvolvidos. E o que está em azul são países aí mais desenvolvidos. Então, a gente vê uma projeção indo de 1950 até 2050, na qual, né, os países menos desenvolvidos ainda estão numa linha de crescimento. Lógico que a gente está observando uma tendência em 2050, né, de uma estabilização na população. Agora, o que está em azul, ele tem lá uma porcentagem menor, né, em quantidade de população. Então, na realidade, boa parte, a maioria do contingente populacional do mundo vive em países menos desenvolvidos. E, logicamente, as consequências, elas são aquelas consequências que a gente conhece, né, que a gente vive num país como o Brasil, que, apesar de se denominar um país emergente, ele tem problemas graves sociais. Então, isso aí reflete, né, nas condições e nos aspectos, né, da vida que a gente tem aqui, né, professora? Exatamente. Faltam, às vezes, políticas públicas no sentido de controle de natalidade, né? Uma série de outras questões aí que faz com que essas populações cresçam muito. Eu estou lembrando de umas aulas atrás onde você falou da Nigéria, né? Que é um país, tem várias questões econômicas, mas tem um crescimento populacional, uma taxa de natalidade alta, né? É extremamente alta, é a maior do mundo, está acima de 5% o crescimento vegetativo anual da população, né? Tanto é que já vai ultrapassando o Brasil, né, que é a 5ª maior em contingente populacional, e o Brasil, logicamente, por estar mais estável, ele vai perdendo o terreno aí. Então, a Nigéria, que está no continente africano, com seus problemas sociais, econômicos, lógico que vai sofrer as consequências, porque a infraestrutura do país não acompanha a quantidade de pessoas que tem lá, né? Apesar daqui no Brasil, por exemplo, que tem todas esses problemas sociais, houve uma melhora, né, na questão da taxa de nascimento, principalmente na mortalidade infantil, né, mas mesmo assim, né, pode-se melhorar mais ainda, principalmente a qualidade de vida do cidadão e principalmente dos idosos e das crianças. Vamos lá para a próxima tela. A gente está vendo aí as áreas urbanas com pelo menos 1 milhão de habitantes em 2006. 3% da população mundial vivia nas cidades em 1800, subindo para 47% no final do século XX, e hoje a gente viu aí já ultrapassando. Então, os que estão em ponto vermelho são áreas que têm mais, né, são cidades, na realidade, que têm mais de 1 milhão de habitantes, dados de 2006. Então, não são poucas as cidades. A gente vê aí uma concentração na região asiática, principalmente aí na Índia, né? Na China também há uma grande concentração.
Essa região aí é conhecida aí como formigueiro humano, né, para vocês verem a relação de contingente populacional que nós temos. Então, boa parte, ou seja, mais de 80% das cidades com população acima de 1 milhão de habitantes estão em países menos desenvolvidos. Lembrando, né, que falando de cidades com populações acima de 1 milhão de habitantes, são conhecidas aí como megacidades. Então, megacidades são cidades com população acima de 1 milhão de habitantes, tá certo? Vamos lá para o próximo slide. Outro slide interessante aí, mostra aí, né, o que a gente estava comentando, crescimento populacional por nação ou território em porcentagem em 2018, tá certo? Então, nós temos aí, no continente africano, boa parte aí dos países, né, com crescimento acima de 3% ao ano, né, e países, como o caso da Nigéria, acima de 5%. O Brasil, que a gente está vendo aí numa corzinha vermelha mais escura, está entre 0 e 1. Na realidade, o crescimento vegetativo do Brasil é em torno aí de 1,1% ao ano, com tendência de baixa, né? Agora, quando a gente vê países considerados mais desenvolvidos, como na Europa, por exemplo, já tem países aí com crescimento populacional negativo, que a gente observa aí países como Portugal, né, países como, por exemplo, a França, a Alemanha, que são países aí com contingente populacional negativo, e na Ásia a gente está vendo aí também o Japão, que também tem um contingente populacional, né, um crescimento vegetativo, desculpa, negativo, ou seja, todo ano que passa, a população total ela é menor do que o ano anterior, tá certo? Vamos lá para uma atividade, professor? Vamos sim, professor. Vai aparecer uma perguntinha aí para vocês na tela. Olha só. Qual o continente no mundo que tem o maior contingente populacional? Em 1 minuto, a gente volta. Voltamos. Professor Antônio, unanimidade aqui no nosso chat, colocando aqui a resposta dos alunos do 9º A da Escola Newton Prado, Ásia, o continente asiático. Isso aí, parabéns aí, né? É o continente asiático, né? Como a gente citou lá, o formigueiro humano, tem os 2 países, 3 na realidade, né? Bangladesh também está aí envolvido aí num contingente demográfico também altíssimo, né? Então são países que têm aí um contingente muito alto aí, né? Envolvendo bilhões de pessoas. Vamos lá ver um mapa aí das taxas anuais de migração. Os que estão em vermelho são os países, né, que acabam tendo o êxodo da população, tá? E os que estão em verde, quanto mais escuro, é o que recebem migrantes. Então, a gente vê aí países mais da Ásia, países africanos aí que acabam tendo um êxodo populacional por diversas razões, né, com deslocamentos externos ou internos, dependendo aí da situação, tá certo? Então, são países que acabam tendo aí a sua população saindo, né, para ter aí melhores condições de vida. Os que estão em verde são os que recebem, né, os imigrantes ou até migrantes do próprio país. Lembrando que aí a gente observando o mapa, o que estão lá em verde escuro, aí, principalmente a Austrália e o Canadá, que recebem aí um contingente de imigrantes bem acima do normal, tá certo? Vamos lá para o próximo slide. Aí é um vídeo que eu não vou passar agora por falta de tempo, para vocês verem depois aí um fenômeno, a migração, um fenômeno mundial, né, falando sobre as questões aí dos deslocamentos aí das populações, principalmente deslocamentos forçados.
é o que a gente vai ver no próximo slide, que são os deslocamentos, primeiro os deslocamentos internos, né, que boa parte dos países aí, Síria, Colômbia, Sudão e Sudão do Sul, por N motivos, né, questões aí de guerra, né, no caso da Síria, do Sudão e do Sudão do Sul, o caso da Colômbia, no caso do narcotráfico, que envolve aí os deslocamentos. Vamos lá para a próxima tela, né, os deslocamentos populacionais. Aqui são os refugiados, né? Então, os refugiados por país de origem. Então, a Síria é o que tem mais refugiados que saem do seu país para ir para outros países, né, mostrando aí na morfose que nós temos aí, tá certo? Vamos lá para o próximo slide, já para aproveitar aí a tela para vocês verem. A gente vai ver aí pessoas forçadas a deslocarem no mundo. E aí nós temos quase 80 milhões de pessoas que foram forçadas a se deslocar em 2019, tá certo? Entre aí na próxima tela, que é o Saiba Mais, né? Aí vocês printem a tela rapidinho, e aí no Atlas IBGE tem outras informações aí, Atlas IBGE Brasil 500 anos, tá certo, pessoal? Infelizmente o tempo acabou, não dá mais para prolongar a aula. Quero agradecer a todos aí pela participação da aula, participação do chat, quero agradecer a parceira, como sempre, a professora Luíse. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Não deixem de avaliar a aula. Tô me sentindo bem, assim, seguro de estar na escola. Tô muito feliz. O dia a dia, ele tá bem legal. Eu tô tendo uma oportunidade que muitas pessoas não têm. Tomou bastante cuidado, arrumou tudo para a volta. Quando chegar aqui, a gente limpa os pés e as mãos. Eles medem minha temperatura. Agora é normal passar álcool gel e manter distância. A sala tem menos gente. E a professora fica bem distante também, todo mundo com máscara. Então é sempre bom a gente se proteger e tomar os cuidados necessários. Tava com bastante saudade dos amigos e de ver a escola também.